É, boa noite para todo mundo. Deus abençoe cada um dos irmãos. Uma alegria poder estar compartilhando esse momento. O presbítero Márcio, o pastor Linho, faz algum tempo eles me pediram para poder realizar alguma coisa, né, para fazer algum tipo de estudo bíblico. E a gente tem conversado já há algum tempo e é um prazer poder começar, poder tomar esse tempo, abençoar um pouco a nossa igreja. A gente passa a maior parte do tempo, né, fora, aqui longe. A gente sabe da presença, né, em oração. E essa é uma maneira, uma ferramenta que a gente tem de poder abençoar um pouco, de poder compartilhar. Eu tenho usado bastante essa ferramenta do Zoom desde que começou o tempo, a pandemia, vários compromissos se cancelaram, se anularam, e isso é uma maneira, não é igual, sempre é, né, muito melhor a gente fazer isso de maneira presencial, estar com a pessoa, ter uma certa interação entre as pessoas, é um aprendizado muito melhor. Mas como a gente não tem, a gente tem essa ferramenta, a gente usa e aproveita para que eh, Deus possa nos dar criatividade, a gente possa ter outros tipos, outras maneiras de compartilhar, e sabemos que Deus ele se move de qualquer maneira, ele se glorifica, e mesmo não sendo talvez a nossa primeira opção, a nossa maneira preferida, mas ele faz grandes coisas. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Peço desculpas de antecipação, porque de repente eu enrolo, vai sair com certeza alguma palavra em espanhol aí no meio. Qualquer coisa você aí me fala, a gente volta, a gente corrige, vai rolar alguma coisa no meio, né? Mas aí dá para entender, né? Qualquer coisa, vocês perguntam aí, a gente vai arrumando. A nossa ideia, o que eu orei, né, quando eu orava, pensando no que a gente podia compartilhar, e é uma ferramenta que eu utilizo muito já há bastante tempo, que se chama o método de estudo indutivo. Existem vários métodos de estudo da Bíblia, né? Diferentes estratégias, diferentes maneiras de se aproximar, de estudar a palavra. E a que eu mais utilizo é essa que nós vamos utilizar, que se chama o método de estudo indutivo, porque ele é uma ferramenta fácil e é uma ferramenta versátil para a gente poder estudar a Bíblia. Várias vezes, né, eu compartilho com pessoas que não têm pouco ou nenhum conhecimento bíblico, às vezes são pessoas que não têm uma educação formal. E esse método ele é muito bom porque ele é apto para qualquer tipo de pessoas, em qualquer contexto ou em qualquer circunstância. Então a gente vai utilizar esse método. E a ideia é a gente estudar dois livros, duas epístolas do Novo Testamento, que são as epístolas de 1ª e 2ª Timóteo. Essas epístolas são conhecidas como epístolas pastorais, porque o apóstolo Paulo ele escreveu para Timóteo enquanto ele estava pastoreando, liderando a igreja do Senhor na cidade de Éfeso. E ele dá muitos conselhos práticos sobre liderança, sobre comportamento dentro da igreja, sobre discipulado, sobre exortação, sobre oração, sobre ajuda social, administração, sobre vários elementos que são importantes para nós, especialmente compartilhando com cada um de nós que somos pessoas com algum cargo dentro da igreja, alguma responsabilidade. E a palavra do Senhor ela está para nos ajudar e nos auxiliar nas diferentes tarefas que nós temos. E praticamente em todas as tarefas que nós precisamos desempenhar, todas as áreas da nossa vida, a palavra de Deus ela vai ter alguma coisa para falar, alguma coisa para nos ensinar nesse sentido. Então, por isso eu escolhi essas epístolas, porque espero que elas possam nos desafiar, espero que ela possa inspirar o nosso coração para a tarefa e para o trabalho que nós precisamos fazer dentro da igreja de Deus.
né, dentro da noiva de Cristo, que é o lugar onde todos nós nos movemos, onde nós nos alimentamos, onde nós crescemos, onde nós escutamos a Deus, recebemos a sua palavra, e que nós possamos aprender algo novo, e principalmente o objetivo que de todo estudo bíblico deve ser nós colocarmos em prática aquilo que a palavra de Deus está nos confrontando. Muitas vezes as pessoas me perguntam, né, quando eu falo que trabalho com estudos bíblicos há muito tempo, eu recebo cada tipo de pergunta que você nem imagina. Né, às vezes as pessoas ligam assim, mandam uma mensagem e acham que eu sou concordância bíblica. Eu falo, onde que está aquele versículo que fala tal e tal? Aí às vezes eu penso, né, será que ela procurou no Google? Aí podia ter achado também, né? E às vezes pergunta sobre quem que é a besta do Apocalipse, ou o animal com 10 chifres que sai no livro de Daniel, e qual era a abominação desoladora, e a clássica, né? A salvação se perde ou não se perde. Se essas coisas são boas perguntas, são coisas que nós precisamos saber. Mas, se isso não fizer diferença na nossa vida, se essas verdades a gente não aplicar no nosso dia a dia, no nosso coração, a gente não colocar por obra essas verdades, pode se tornar uma grande perda de tempo, né? Uma grande perda de energia, de esforços. O que nós precisamos fazer é pegar essas verdades bíblicas, as verdades do texto bíblico e aplicar à nossa vida e trazer ao nosso coração. Se nós não fazemos isso, nós não estamos chegando na meta. Isso é o principal que eu gostaria que nós fizéssemos. Então vamos fazer esse estudo, aprender o que é o método indutivo. Vou deixar uma leitura para fazer até a próxima quinta-feira. A leitura das epístolas de 1ª e 2ª Timóteo, né? Não é algo muito difícil, muito longo. E depois fazer um estudo indutivo sobre autoridade e submissão no reino de Deus, utilizando a história de 3 reis. A história de Davi, Saul, Davi e Salomão. Absalão, perdão. E tem um livro cristão muito bom, que eu recomendo. Vou passar esse livro também. É um livro bem pequenininho, a gente pode terminar de ler em 1h30, que se chama O Perfil de 3 Reis. Então, a gente gostaria que nós terminássemos com isso, fazendo esse estudo da autoridade, da liderança, através do perfil de Saul, de Davi e de Absalão. E vamos começar com o estudo do nosso livro, mas primeiro vamos orar, né? Porque nós somos crentes. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por cada um dos irmãos que está aqui, cada um das pessoas, dos membros da nossa igreja. E eu agradeço por essa oportunidade, Senhor, e que o Senhor nos dê sementes eternas, sementes que elas possam cair no solo do nosso coração, elas possam crescer, elas possam se fortalecer, possam frutificar, Senhor. Eu oro por isso, Senhor, que o Espírito Santo prepare o nosso coração para a semente da verdade, para a semente da palavra, que possa ser um bom tempo, que essas verdades o Senhor nos ajude a aplicar, a colocar por obra nas nossas vidas. No nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, se vocês têm alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, por favor, faça a pergunta. Você pode escrever aí pelo chat, ou pode também falar, ativa o seu microfone, fala, não está interrompendo, tá? Não é chato, pode a qualquer momento. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, né, aí você pode falar. E a ideia é que nós aprendamos, e todo o processo de aprendizagem, ele tem né, interação. Então, pode fazer perguntas, por favor. Hoje o que eu quero fazer é mostrar para vocês um panorama do que é o método de estudo indutivo. De que se trata esse método?
O método de estudo indutivo, ele é um método de estudo científico que não se aplica somente ao estudo da Bíblia. Ele pode ser aplicado ao estudo de animais, de espécies, de padrões de comportamento, de várias... um tipo de estudo científico. Um método científico pode ser utilizado para diferentes áreas ou ciências. E houve um professor cristão nos Estados Unidos, no começo do século XX, ele se chamava Wilbert White. E ele foi o fundador do Seminário Teológico de Yale, nos Estados Unidos. E ele propôs que nós usássemos o método de estudo indutivo para estudar as Escrituras. E em que consiste esse método? Vamos ver algumas características dele, né? Nós, logicamente, aplicamos as Escrituras. Muitas vezes nós não temos ou nós não tomamos a necessidade, a importância da necessidade de estudar a palavra. Nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa, algum tempo atrás, e perguntaram entre os cristãos dos Estados Unidos quantos já tinham lido a Bíblia completa. Fizeram essa pergunta, não perguntaram a todas as pessoas, perguntaram aos cristãos, aos crentes, aos evangélicos, quantos já tinham lido a Bíblia completa. E eles chegaram ao número, ao resultado de que somente 10% dos cristãos já tinha lido a Bíblia completa uma vez. 10%. Irmão, você acha que isso é um bom número? Você acha que esse é um número satisfatório? Muito bom. Acho que tá bom com esse número. Eu acho esse número vergonhoso. Nós, como cristãos, como filhos de Deus, como pessoas que dizemos que amamos a Deus, somos pessoas que temos a obrigação, temos o dever de estudar a sua palavra, de ler a sua mensagem. Você pode pensar, 10 não podia ser pior. Tá vendo aqui, olha, aqui nós temos 100 bonequinhos aqui nessa foto. Só 10 daqueles 100 tem a revelação de Deus. Só 10 daqueles 100, eles têm comunicação, tiveram, né, uma revelação, uma comunicação fluida com Deus. Só 10 deles leram a mensagem do Senhor de maneira completa. Isso é muito pouco. Vamos colocar aqui no número, aqui no 100. Somente esses receberam a palavra de Deus no seu coração. Não estou dizendo aqui, não significa que os outros não falam nada com Deus, não tem nada. Não é esse, né, o meu objetivo dizer. Mas a maneira principal como Deus fala, e esse é um dos fundamentos da doutrina da nossa igreja presbiteriana, é que a maneira principal pela qual Deus fala é através da sua palavra. Deus pode falar de muitas outras maneiras, não é? Existe pessoas, né, com certeza vocês já escutaram em algum momento, irmãos que dão testemunho que escutaram audivelmente a voz de Deus, ou que Deus pode falar conosco também através de sonhos. Né? A gente não pode limitar Deus sendo um ser ilimitado e soberano, mas a maneira principal pela qual ele vai falar ao nosso coração é através da sua palavra. E se eu não leio a palavra, como é que fica? Eu posso estar perdendo a revelação de Deus. Eu posso estar perdendo a direção de Deus. Eu posso estar perdendo o consolo de Deus porque eu não estou lendo a sua palavra. E aí nós vimos, às vezes a gente vem com as nossas desculpas, né? Mas é que eu não entendo. É que é difícil, é complicado, não consigo compreender. Existem muitas desculpas, muitas coisas que nós podemos colocar, né? Mas a necessidade de manter fiéis à palavra, ela sempre vai estar. Ela sempre vai permanecer. Eu lembro uma vez de ter visto, né, numa rede social, acho que foi no Facebook, era um desenho, mas tipo uma historinha assim, um quadrinho, né? E falava assim, uma pessoa ajoelhada assim, né, diante das nuvens, e fala: Deus, fala comigo! E aí vinha uma mão lá do alto das nuvens, e aí fazia assim, tum, entregava a Bíblia na mão dele. Se nós cremos que o Senhor fala conosco, se nós cremos que Deus, ele
ilumina o nosso coração, ele guia o nosso caminho, nós precisamos ler e estudar a Bíblia. Tem algumas coisas difíceis, existem algumas coisas difíceis, mas também existe o Espírito Santo que habita no nosso coração, que nos inspira, nos leva ao conhecimento e à revelação da verdade. Existem textos complicados que eu não sei como aplicar, existe, mas existe também uma maneira de que nós podemos estudar a Bíblia. Isso é que eu quero compartilhar com os irmãos. Nós podemos nos relacionar e estudar a Bíblia de duas maneiras. Aqui nós temos uma representada pelo púlpito e outra representada por uma mesa, uma carteira. Agora, que vocês acham? Somente o pastor Linho, o pastor Jeremias, somente o pastor Túlio precisam estudar a Bíblia e colocar lá no púlpito e falar para as pessoas? Não, a palavra de Deus ela foi escrita para todos nós, para cada um dos seus filhos, para cada um daqueles que estão diante dele, que declaram que são seus seguidores. Nós precisamos e devemos estudar a palavra de Deus. É uma necessidade. E cada um de nós pode aprender como estudantes sentados em uma carteira. Nós podemos aprender também através do pastor, através do que dá o estudo bíblico? Podemos, e é uma excelente maneira. Mas não deve ser a única. Nós precisamos, de maneira pessoal, nas nossas casas, nos nossos lares, ler e estudar a palavra de Deus. Que nós não sejamos mais um dos 90% que nunca leu a palavra de Deus completa. E que nós não nos contentemos com esse número. 10% tá bom, podia ter sido 1, né? Não. Que nós sejamos pessoas que aumentemos esse número. Que nós sejamos pessoas que vamos crescendo. Que vamos, 25%, 30%, 50%, 80% dos crentes leu a Bíblia completa. Que nós nos comprometamos nisso. E principalmente nós, como líderes, como referenciais dentro da igreja, precisamos ser pessoas que leem a Bíblia, que têm uma palavra de Deus para compartilhar com algum irmão, que têm uma palavra de Deus para compartilhar com os nossos vizinhos, com os familiares, que entende o caráter de Deus porque entendeu aquilo que foi revelado na palavra. Que nós sejamos essa pessoa. Amém? Vamos lá, então. Primeiro que nós fazemos, quando vamos estudar a Bíblia utilizando o método de estudo indutivo, anote aí, muito importante, orar. Parece meio óbvio, não parece? Orar é lógico, a gente sempre ora para começar, né? Antes de fazer as coisas. Parece óbvio. Mas a gente faz sempre. Quando surge a pressa, surge a necessidade, um montão de coisas que a gente precisa fazer, é muito fácil a gente pular esse passo e a gente deixar de orar. Eu sempre falo, sempre repito essa frase. Nós não podemos estudar a palavra de Deus sem o Deus da palavra. Não podemos estudar a palavra de Deus sem o Deus da palavra. Precisamos de Deus. Precisamos orar, precisamos que o Espírito Santo que habita no nosso coração nos leve à verdade, nos leve à revelação, ao conhecimento. Sempre que você for orar, ler a Bíblia, começar um estudo, ore. Pida ao Espírito Santo que seja ativo no seu coração. Pida a Deus que revele, ao Pai que revele, que leve ao conhecimento, que leve a toda a verdade. Sempre o primeiro que nós fazemos é a oração. E logo, o estudo consiste de 3 passos. Não é muito difícil, não é? 3. 3, tranquilo, né? Dá pra gente memorizar 3. Vamos ver qual é o primeiro? O primeiro passo se chama observação. Como vocês veem aí na imagem, a observação se trata de olhar. Se trata de observar.
Pode parecer também meio óbvio. Tem coisas que parecem óbvias, mas elas são mais difíceis do que a gente pensa, né? O que significa observar? Significa só olhar? Significa só que eu vou pegar a Bíblia assim, né? Vou abrir. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma por amor do nome. Amém. Observei. Dei uma lidinha rápida. Será que é isso que significa? Será que é assim, dessa maneira? Isso não é uma observação. Isso somente olhar. E muitas vezes a gente fala, eu não entendo a Bíblia é difícil, o que, que Deus quis dizer, o que, que o apóstolo quis dizer, porque a gente não olha o suficiente, a gente não observa o suficiente. A gente simplesmente passa o olho assim, ui, não entendi. Nós precisamos orar. Eu quero fazer alguns exercícios com vocês aí de observação. Agora eu preciso que vocês me respondam, tá? Ative o microfone e me falem. Eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês e me fale quantos triângulos estão nessa imagem. Olha e pensa um pouquinho e me fala aí quantos triângulos são. Vamos ver. Ixi, está difícil, vamos contar. Quantos triângulos vocês veem aqui? 10. 10. Eu vejo 10. Alguém vê alguma coisa diferente que o pastor Linho? O Márcio parece que falou 7. 10 de 10. Conta aí, vamos ver. 15. 15. 15? Eita, aumentou. Ih, agora tô vendo 7 também. 7? Ih. O que a gente resgata desse exercício? Quanto mais tempo nós olhamos, quanto mais tempo nós observamos, mais nós vamos encontrar. Primeiro a gente olha 7, depois... Ah, não, peraí. Ah, tem 10. Não, 4. Agora tô olhando 4. não, aí não, a gente tem que olhar mais, não menos, né? A gente, conforme mais a gente vai observando, a gente consegue ver mais coisas. Quanto mais eu pego o texto bíblico, eu olho, observo, eu passo tempo com ele, mais coisas eu vou ver, mais eu vou descobrir. Quantos triângulos tem aí? Eu vejo 17 triângulos. 17. Eita, mas aonde que tem tanto? Vamos ver. Vou tentar mostrar aqui para a gente ver onde estão os 17. Vou colocar aqui de vermelho. Em cada pedacinho a gente vê 3, não é? Aqui, ó. 1, 2 e 3, certo? Todo mundo viu esses? Se eu aumento um pouquinho mais, aí eu tenho 4, 5 e 6. E 7, 8, 9. Então, dos pedacinhos pequenos eu tenho 9, certo? Vou colocar uma outra cor aqui agora. Esses 9 acho que todo mundo viu, né? Isso. Agora, tem o grandão também, esse verde aqui. Nossa, como fica feio de desenhar com o mouse, né? Esse grandão que todo mundo viu. Aqui a gente já tem 10, não é? Agora, tem mais uns que se eu vou juntando, eu acho mais uns aí. Tenho 10. Eu junto esses dois, eu tenho 11. E aí eu tenho Espaço? 12. Aí eu vou ter 13 aqui. Se eu junto esses dois aqui. E 14. E vou ter 15 e 16. Aqui 15, 16. E além, 17, 18 e
o grandão que a gente já viu, né? E além do grandão, mais esse daqui e o pequenininho de cima. Nossa, não sei se deu para entender essa rabisqueira toda, né? Mas tem triângulo pra caramba aí, né? Se a gente pensa, a gente para e pensa nisso, né? A gente vê, uau, tinha mais do que eu vi da primeira vez. Tinha muito mais, porque nós não temos esse costume de observar. E a mesma coisa a gente faz quando a gente vai ler a Bíblia, a gente pega e lê rápido. E eu falo, ai, que eu não entendi. Nossa, a Bíblia é difícil. Tem realmente algumas partes difíceis, é uma linguagem um pouco mais antiga, né? Mas existe também outras Bíblias, outras traduções e linguagens mais atuais. O problema da gente não entender, às vezes, é porque a gente não observa bem. Especialmente nos dias de hoje. Outro dia, o meu filho, Natan, ele é muito curioso, né? E ele gosta de ver vídeos na internet, no YouTube, sobre curiosidades. Ele gosta disso. De repente, eu quero saber sobre os peixes. Você acredita nisso? O menino tem nem 7 anos ainda. Aí ele coloca lá no YouTube vídeos sobre peixes e começa a ver o peixe, eles têm guelras, ele respira por aqui, eles têm ele gosta de ver essas coisas. E outro dia ele estava vendo um programa ali, né? E falava sobre a memória. Eu acho que ele não entende tudo que ele vê. Eu estava aqui no computador fazendo umas coisas e eu escutando a memória. E falou que hoje as pessoas têm péssima memória. E sabe por quê? Por causa disso. Por causa do celular. Não estou dizendo que o celular é ruim, não é que as ondas do celular destroem os seus neurônios. Não. É porque você não precisa se esforçar para lembrar. Porque qualquer coisa que você precisar, você pega o celular e procura no Google. Ou que tem iPhone, né? Pergunta para Siri. Siri, quantos graus tem hoje? Aí o celular vai e te responde. Então você não precisa lembrar. E como você não precisa, seu cérebro não faz força para lembrar e você esquece. E a gente observa mal por causa disso. Ou, para você não esquecer, ou você viu uma coisa, eu não quero esquecer, o que você faz? Você pega o celular e tira foto. Menos a gente vai lembrar, né? A gente precisa exercitar a nossa mente nessa tarefa da observação. Vou fazer mais um exercício de observação. Vou mostrar uma imagem. E durante 30 segundos, eu quero que vocês observem essa imagem. Depois eu vou tirar a imagem e fazer algumas perguntas sobre ela. Vamos ver como está a nossa capacidade de observar. Aí está. Observa essa imagem durante 30 segundos. Pronto. Já vimos a imagem agora. E eu quero fazer uma pergunta, algumas perguntas. Primeiro, qual era a cor dos carros? Vermelho e branco. Vermelho e branco. Vermelho e branco. Essa estava mais fácil, né? Isso. Vamos ver. Quantas pessoas tinham na imagem? 4. 4. 4. Essa também estava fácil. Vamos ver. Quantos eram homens e quantos eram mulheres? 3 homens e uma 3 mulher. homens, uma mulher. Três homens e uma mulher. Muito bem. A pessoa que estava no chão, o que ela machucou?
A cabeça. Pelo visto, a cabeça. Cabeça. O que tinha espalhado pelo chão? O pneu e a Mola. mola. Pneu, E o para-choque. pedaços do carro. Tá faltando ainda algumas coisas. Eu observei o pneu, a mola, o para-choque e o carro vermelho. O mais caiu foi isso, o para-choque. Uhum. Tinha umas coisas no chão que eu não sei o que que era. Se era porca, prego, celular, não sei. Tinha umas Parecido. 3 coisinhas. Hein? Parafuso. Parafuso, então. Tinha Parafuso. É. Agora tem uma que parafuso, tinha um. eu acho que Não sei ninguém se era sabe. celular. Hein? Tem uma outra pergunta agora que eu acho que ninguém sabe. Qual era a placa do carro? Eu sei que era um Não deu para X. identificar. É meio apagado, mas era acho que Dá pra ver G-O-I-X. E Qual que Bem que eu era? olhei, mas não consegui identificar, não. É a branca, mas... qual era a Não, placa do carro? eu só lembro de um número, I e X. Não tinha placa, não. Não, tinha uma placa. O branco tinha a placa. O Mas vermelho não deu para estava sem perceber, placa, não. né? Estava espedaçado. Agora o outro tinha. Isso. A Dalta observou bem, estava bem. Tinha a placa, mas Olha, pelo eu meu recordo que celular aqui tinha não dá para lá identificar. o 1 e o X na placa que eu vi. Tinha IX. A placa era 630IX. Eu não consegui ver bem, não. Só vi o IX. E o óculos. Viram como às vezes é difícil a gente observar? A gente não põe atenção nas coisas naturalmente, né? Eu não digo que isso é ruim e tal. A gente vai perdendo às vezes essa capacidade de observação. E é alguma coisa que nós Mas precisamos. nós só observamos, Túlio, hein, Túlio? Nós só observamos porque você fez a pergunta e você sim. nos chamou a atenção para isso. Porque senão, se fosse olhar olho nu, nós não ia prestar tanta atenção nesse detalhe. Tem isso também, Deixa eu né? atender um cliente aqui, 2 minutos. A gente precisa ser intencional na maneira como nós buscamos as coisas, especialmente como nós vamos estudar a Bíblia. E mais algumas coisas da Porque se observação. eu estivesse passando naquele momento do acidente, eu não ia observar. Às vezes eu penso, né? Tem gente que aqui tá a imagem. Tem gente que, sei lá, passa na rua e vê um acidente, né? Pergunta, aconteceu alguma coisa, liga para a polícia e fala: a placa do carro era tanto. Eu falei: gente, como é que ela pode lembrar disso? Eu não lembro nem a placa do meu carro. Como é que o pessoal lembra assim placa de carro dessa maneira? Mas tem gente que é mais observador que outros, né? Tem ainda outras perguntas que nós poderíamos fazer, né? Mas nós precisamos afiar esse exercício da observação. Outra coisa que nós precisamos ver também é que, dependendo do ângulo, da perspectiva que nós observemos, nós podemos interpretar coisas diferentes. Aqui nessa imagem, o que vocês veem? Cavalo. Um cavalo. E agora? Um sapo. Estou de volta. Sapo. Perdi essa, irmão. Perdeu aqui, olha. O que a gente tem aqui? Imagem de um cavalo. Um cavalo. E agora? O que é agora? Parece um sapo, uma rã. Um sapo, justamente. A mesma imagem, a gente pode ver duas coisas diferentes. Se a gente olhar de uma perspectiva diferente. Às vezes a gente fica bitolado com uma perspectiva da Bíblia, só significa isso, e quando eu vou estudar eu posso me surpreender, que o texto dizia muito mais, estava ali muito mais do que eu podia ver. Com certeza. Olha essa imagem, o que vocês veem? Uma montanha com neve. Montanha com neve. Agora coloquem os óculos. De brincadeira.
Eu achei que era um bife milanesa. Ó, vamos aproximar um pouco. Mas é uma agora. coisa de comer. Eu achei que é bife milanesa. Aproximamos agora, aumentamos a imagem. O que a gente vê? Não. Tem com depósito de gás. Tanto de tô vendo um cavalo. Ah, tinha cavalo aí. Quantos cavalos tem? Dois, 5 cavalos. quatro. Vamos ver onde estão os cavalos aqui. Espera aí. Um, Um, dois, dois, três, quatro. Deixa eu ver. São 5. Quatro. cavalos. Cinco. Aqui, Cinco olha. cavalos. Uma Eu cabeça vi só aqui. 4. Uma cabeça. Dois, Outra, três, dois, Quatro. duas, 3. três. Aqui Três, tem outra. quatro 4. E e um cinco. pequenininho aqui, um potrinho. Ah, tem um embaixo. 5 Ah, é um cavalos. potrinho. Isso, 5. Viu que tem Caramba. muitas coisas, às vezes, que a gente não vê. Se eu não olho de perto, se eu não me identifico com o texto bíblico, se eu não, né, paro e olho assim, eu não vou entender, eu não vou ver tudo o que tem ali. Tem tanta riqueza de Deus para nós. Nós precisamos observar bem a Bíblia. Uma boa observação é a base de todo estudo bíblico. E precisamos entender que cada uma das histórias da Bíblia é parte de uma história maior. Nós temos aí um mosaico, né, que é de uma flor. Mas cada uma dessas imagens, pequenininha, é uma história individual, mas todas elas juntas formam uma grande história. Algo parecido assim é que nós temos na palavra de Deus. É uma história grande, uma grande história, que é a história de Deus, a história da redenção, mas que ela é formada por uma série de pequenas histórias individuais. Quando a gente for observar o texto, nós precisamos procurar as chaves. Por que a gente usa esse termo chave? Porque uma chave, ela abre, não é? Chave serve para abrir. Ela vai abrir o significado do texto para que eu possa entender. Então, nós precisamos procurar essas chaves. Algumas palavras-chaves no livro que vão me ajudar a entender. Por exemplo, quem? As pessoas que aparecem aí no texto bíblico, quem são? De onde vieram? Quais as suas características? Outro é quando. As palavras do texto que mostram tempo. Imperativos, ordens, né? Faça isso, não faça. Leia, ore, se levante, vá. Contrastes. Quando nós observamos, nós precisamos olhar algumas coisas chaves dentro do texto para que nós possamos entender. Primeiro passo, então, do método de estudo indutivo é observação. Vamos olhar. Mas não é só ler, assim, rapidão. Vou ler rapidão. É uma observação. Eu tomo um tempo, eu leio, eu procuro e eu vou chegar ao entendimento. Vamos para o segundo passo, então? Estamos prontos para o segundo passo? Vamos lá. Vamos, bora. O segundo passo é a interpretação. E o que é a interpretação, queridos irmãos? O que é a interpretação? Interpretação é você entender o que o texto quer dizer. Entender o que o texto quer dizer. Quer dizer para quem? Para mim. Para mim? Será que a interpretação aqui significa para mim? Não! A interpretação é justamente entender o que o texto quer dizer, mas o que o texto quer dizer para a audiência original. Imagina, quando a gente vai interpretar um texto, né? Sei lá, um texto de um jornal, vai fazer uma prova para um concurso, tem que interpretar um texto. Quando eu quero ver o que a interpretação, não é o que eu entendo, é o que eu acho. Não, num concurso, numa coisa, a interpretação é
eu colocar o que o autor quis dizer, não é? Também é assim no texto bíblico. Interpretar é ver o que o texto significou para a audiência original. Por que a gente faz isso? A gente precisa entender que um texto bíblico, ele é um texto inspirado por Deus, mas ele também é um texto que foi escrito por uma pessoa. Então, teve um autor original, imaginemos que esse é o apóstolo Paulo. Tem cara de Paulo, né? Assim, uma cara de sabedoria. Ele escreveu uma carta, e não foi uma carta espiritual. Foi uma carta com papel e tinta, com uma caneta, com uma pena. Ele pegou e escreveu. Para quem? Para uma audiência original. Vamos imaginar que esse daqui de baixo é Filemon. Então, os livros da Bíblia, eles foram escritos originalmente. Teve um autor original que escreveu uma carta, um livro num papel, num pergaminho, num rolo, né, em alguma coisa, e mandou para uma pessoa. Então, a minha tarefa para interpretar é entender o que esse aqui quis dizer para esse aqui. Essa é a correta interpretação. Em termos teológicos, né, esse processo ele é chamado exegese. É você entender o que as intenções, né, do autor original, o que ele quis dizer. Agora, isso é um pouco difícil para a gente, não é? Porque eles já não estão mais, né? O autor já morreu, o destinatário morreu, a audiência original já não existe mais. E nós temos essas barreiras para poder entender, né? A barreira do tempo, já foi isso quantos milênios. Temos a barreira do idioma, temos uma barreira geográfica, cultural. Como eu posso entender? Como é que eu vou interpretar o que Paulo quis dizer para tal pessoa se eu não sei, eu não posso ligar, falar assim, mandar um WhatsApp. Apóstolo Paulo, o que você quis dizer quando falou isso lá para a igreja de Corinto, quando falou para Timóteo, né? Nossa, Timóteo, foge da paixão juvenil. O que era paixão juvenil? Não posso, porque já não existe, tem essas barreiras. Como eu posso transpor essas barreiras? Para interpretar bem, eu preciso da ajuda do contexto histórico. O que é o contexto histórico? Né? A informação histórica que eu vou agarrar, eu vou pegar, eu vou recompilar essa informação para me dar uma boa base para eu fazer uma interpretação correta. Por exemplo, se a gente fala hoje a paixão juvenil, paixão juvenil o que podia ser? Podia ser amor pelas boy bands, né? Sei lá, amor por uma atriz, por um cantor famoso, tal. A gente fala, que é adolescente, a paixão juvenil. Será que era isso que Paulo falava para Timóteo? Claro que não, porque nesse tempo não existiam essas coisas, né? Não existiam essas modinhas que a gente tem hoje. Então, está fora de contexto. Agora eu vou pegar um contexto histórico. Aonde Timóteo vivia? Timóteo vivia na cidade de Éfeso. Éfeso, por que era conhecida, não? Principalmente, entre várias coisas, pelo templo da deusa Diana, a deusa da fertilidade. Como é que se adorava a deusa da fertilidade? Com atos sexuais ilícitos. Então quando ele fala para fugir das paixões juvenis, ele está falando provavelmente para fugir da imoralidade, do sexo ilícito. De onde eu tirei disso? Eu não tirei da minha cabeça, não inventei. Eu tirei de um contexto histórico, de um livro de história que eu peguei, que eu estudei. Nós necessitamos o contexto histórico para fazer uma interpretação correta. Nas nossas aulas também nós vamos ter um momento de falar sobre o contexto histórico, para chegarmos juntos a uma boa interpretação. Vamos fazer mais um exercício aqui de contexto histórico. Me digam aí, irmãos, o que nós podemos interpretar dessa foto? Uma mãe
com seus dois filhos e provavelmente numa dificuldade Uhum, de agasalhar, de alimentar, uhum. Uma mãe com 2 sem filhos talvez passando até sem um necessidade. isso. Alguém pensa alguma coisa diferente? O que mais nós podemos interpretar? Para mim também tá com alguma coisa assim meio desoladora, né? Uhum, As crianças desoladas, a mãe também desolada, pensativa, que uhum. me traz nessa foto é isso. Uhum. Por que nós pensamos isso? Lembra qual é o nosso processo para a gente fazer um estudo bíblico? Primeiro é a observação. O que nós observamos dessa foto, né? Eu observo, por exemplo, ela tem uma cara de preocupação. Ela está com expressões de preocupação aqui, lado dos olhos, né? A testa franzida, como um olhar distante, né? Ela pronta a preocupação. O que mais eu posso observar? As roupas dela e Isso. das crianças são roupas velhas, roupas gastas, né? Roupas pobres. Não sei se vocês conseguiram ver, ela está com um bebê no colo também. Tem as 2 crianças apoiadas no ombro e um bebê no colo. É uma foto em branco e preto. A foto branco e preto também às vezes dá essa sensação de dá tipo essa sensação de antiguidade, né? De nostalgia. Lógico, hoje em dia a gente ainda pode tirar foto branco e preto, mas sempre dá essa sensação. Agora, será que essa é uma interpretação correta? Poderia ser, certo? De acordo com a minha observação, poderia ser. Eu não ia falar, essa é uma mulher rica. Não, porque, né, o que eu estou vendo, as evidências do texto, elas me mostram uma coisa diferente. Mas como eu posso saber se essa é a interpretação correta? Nós precisamos usar a ferramenta do contexto histórico para fazer uma interpretação correta. Eu tenho aqui essa foto, ela foi tirada e ela foi colocada num jornal. Você vê aqui um extrato do jornal onde essa foto foi tirada. Olha, aqui tá a mesma mulher com o bebê, a criança aqui do lado. E ela foi colocada num jornal. O jornal era São Francisco News, nos Estados Unidos, dia 10 de março de 1936. E essa é uma foto muito famosa. Ela é conhecida, o jornalista, né, era uma mulher, jornalista que tirou essa foto, ela tirou e escreveu um artigo no jornal que se chamava A Mãe Migrante. Então essa foto foi tirada nos Estados Unidos, durante o tempo da história dos Estados Unidos que se chamou a Grande Depressão. Um tempo, né, de desafio econômico, de recessão econômica, um tempo de muita dificuldade. E essa mulher ela se chamava Florence Owens. E Florence era índia, da tribo Cherokee, dos Estados Unidos. E realmente ela era muito pobre, ela tinha muitos filhos, ela tinha 7 filhos. E quando tiraram essa foto, eles viviam, né, viviam no carro deles com a família, viajando de lugar em lugar, procurando trabalho nas colheitas, nos semeadeiros. E ela com os filhos maiores, o marido e os filhos trabalhavam, então eles andavam com barracas, com, né, uma tendinha assim. No carro chegavam no acampamento, levantavam esse seu acampamento, dormiam e viviam aí, trabalhavam onde tinham que trabalhar, e daí saíam. E eles estavam no acampamento, enquanto o marido e o filho tinham ido resolver alguma coisa, e chegou a repórter e perguntou se podia tirar uma foto, ela disse que sim. E essa foto ficou muito famosa, uma foto icônica. Agora, de acordo a esse contexto histórico, a informação que nós temos da foto, agora eu posso corroborar a minha interpretação, né? Realmente, ela é uma mulher pobre, ela está com os filhos, ela está preocupada, ela está passando fome, ela não tem certeza se ela vai ter para comer, se ela vai poder prover para os filhos dela, pode até estar doente, né? Desnutrida. E como eu posso saber isso de acordo com o contexto histórico? Olha só, 2 ferramentas que eu tenho, a observação e o contexto. Os 2 eles aportam para que eu tenha uma interpretação correta. A observação, ela junto com o contexto, ela vai me dar base para eu fazer uma interpretação. Assim também é no texto bíblico. Eu vou observar,
Depois que eu observar, eu vou ver o contexto histórico. E eu mesmo posso propor uma interpretação para o texto. Não precisa ser só o pastor Linho, só o pastor Jeremias, só eu. Qualquer um de nós pode fazer isso. Qualquer um de nós pode pegar. Eu vou interpretar o texto. Se eu fizer o processo, se eu orar antes, se eu fizer uma boa observação, se eu fizer um contexto histórico, eu posso propor uma interpretação para o texto. Não é somente para quem estudou no seminário, para quem fez curso de teologia. A Bíblia foi escrita para todos nós, ela é a palavra de Deus e nós podemos interpretar. Mas o que acontece às vezes é que é um erro muito comum, a gente interpreta como se fosse para nós. Por exemplo, né? Aí mesmo o livro de Timóteo, 1 Timóteo, que nós vamos estudar. A gente vai falar, não quero falar muito disso agora, né? A gente vai falar disso quando a gente estudar o livro. Que Paulo fala lá para Timóteo, né? Não permito que a mulher fale na igreja, que ela fique quietinha e aprenda em casa do marido. E aí eu leio isso, eu pego lá o texto de Timóteo, leio e penso que Paulo estava falando para mim. Paulo não estava falando para mim. Paulo estava falando para Timóteo. O que ele quis dizer? Por que ele falou isso? Né? A gente tem que fazer essas perguntas para o texto, para entender bem, para interpretar corretamente e poder chegar numa resposta adequada, numa interpretação correta. Tá cheio de interpretação errada por aí. Porque a gente interpreta, como se fosse para nós, e não é para nós. Eu preciso entender o que significou para a audiência original, para os ouvintes originais. E daí nós chegamos ao nosso terceiro passo, que é a aplicação. Tinha esquecido antes, quero mostrar para vocês uma foto. A importância do contexto histórico, para a gente entender todo o contexto, né? Interpretar corretamente. Por exemplo, tem aqui uma foto do Príncipe Harry. Se você vê isso, como você interpretaria? Fala, nossa, príncipe mal educado, né? Agora, vamos olhar todo o contexto histórico da foto. O que ele estava fazendo? Ele não estava bravo com ninguém, não estava xingando ninguém. Simplesmente foi um ângulo. Um contexto histórico nos dá a interpretação correta. E finalmente chegamos ao passo final, que é a aplicação. Agora sim, é o que o texto significa para mim, que é que Deus quer falar comigo, que é que eu preciso fazer e interpretar do texto na minha vida. E a aplicação é a meta do estudo bíblico. Se a observação é como a base de uma casa, a interpretação viriam sendo as paredes e a aplicação é o teto. Faria sentido a gente morar numa casa sem teto? Eu tenho parede, eu tenho fundação, tenho muro, mas não tenho teto. Eu acho que não serve muito a casa, né? Era melhor ser uma casa com teto e sem parede do que com parede e sem teto. Da mesma maneira, um estudo bíblico sem aplicação não tem sentido, porque é o nosso propósito principal. Tiago 1, 22 ao 25. Vamos ler o que esse texto nos diz. A epístola de Tiago, do 1, do 22 ao 25. Eu vou ler numa versão que... que ela se chama Nova Versão Transformadora. Eu gosto bastante dessa versão. Diz assim: não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta,
perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Eu gosto muito desse texto, que ele fala que aquela pessoa que ela olha, né, a lei do Senhor, a lei de Deus, a palavra, somente ela ouve e ela não aplica, fala que essa pessoa ela é tola. Ela é como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, se afasta e esquece da sua aparência. Qual é a ideia desse texto? O que ele está querendo comunicar? Eu acordo de manhã cedo, recém levantei, né? Vou no banheiro, olho no espelho. E o que eu vejo? A beleza e a formosura. Realmente não, né? A gente tem às vezes umas coisinhas aqui. A gente tem umas coisinhas também, um pouquinho de baba aqui. Cabelo amassado, a cara amassada. E o que eu faço? Eu chego no banheiro, olho no espelho e vou embora? Saio pra rua? Não, não pode sair pra rua agora. Né? Não, eu vou olho no espelho, eu vi o espelho. E o que eu faço? Eu vou lavar, vou pegar minha cara, vou lavar, vou passar um sabãozinho, vou tirar, né, o remelo, vou escovar o dente, vou pentear o cabelo. Porque eu estou vendo o meu rosto, eu estou vendo que está sujo, eu estou vendo que algo precisa ser consertado. E eu vou consertar. Isso é o que eu preciso fazer. Eu olho para a palavra é como um espelho. E ela vai mostrar em mim as coisas que eu preciso consertar. E o que eu vou fazer? Vou aplicar. Eu não devo ser somente um ouvinte da palavra. Eu devo ser um praticante da palavra. E a palavra, ela deve trazer em nós transformação. Vamos dar uma olhada aqui. O que nós temos, o que é? Vamos, gente, o que é? Lagarta. Uma lagarta. Lagarta. Lagarta, disse. Cuncuna. A gente fala uma lagarta. Ou uma largata, né? Uma lagarta. O que é a lagarta? Ela não é muito agradável, né? Acho que nunca vi ninguém. Ah, nossa, adoro lagarta. Dá não, tem gente que morre de medo, né? E também muitas delas queimam, né? Se você tocar na mão, ela queima. É como a gente, né? A gente não é muito agradável. Nós temos o nosso caráter, o pecado do nosso coração humano. E vamos imaginar que essa lagarta, ela foi e ela vai se alimentar da palavra de Deus. Ela vai começar a se alimentar da palavra de Deus. Ela vai se nutrir, a verdade de Deus vai mostrar como ela é. E o que vai acontecer com a lagarta? Ela vai ser transformada em uma lagarta obesa. Uai, o que aconteceu? É assim? O que aconteceu com a lagarta? Não, essa lagarta aí tá errada. Isso é dos milinguidos. Que dos milinguidos? Do vida de inseto. Vida do inseto, tio. O que aconteceu na lagarta? Ela ficou de quarentena e aí ela engordou. Essa lagarta foi transformada? Não. Ela só engordou, né? Ela teve uma transformação importante, benéfica, substancial? Não. Essa lagarta é como aquela pessoa que ela vai para as escrituras, ela quer aprender, ela quer estudar, ela quer saber de tudo. Mas ela não aplica na vida dela. Ela não extrai os princípios da interpretação e traz na vida dela. Ela só quer conhecimento. Ela quer saber quem é a besta do Apocalipse, ela quer saber quando Pedro diz que cantou o galo, se era literalmente um galo ou se era outra coisa. Ela quer saber todas essas coisas. Quem eram os 144.000? Mas ela não aplicou, ela só se encheu de conhecimento. E ela inchou. Ela engordou. Ficou obesa. Não foi transformada. Ficou obesa. Nós não devemos ser como essa lagarta, né, que somente quer conhecimento da palavra. Nós devemos ir à palavra, nos alimentar dela, aplicar os princípios na nossa vida, e quando nós aplicamos e vivemos os princípios de Deus na sua palavra, nós vamos ser transformados.
Nesse processo é conhecido como metamorfose, né? Mudança de forma. Nós devemos ser transformados pela palavra de Deus. Amém? Esse é o nosso objetivo, esse é o método indutivo. Então, vamos nos lembrar, fazer um pequeno repasso antes de nós terminarmos. Bom, se eu vou atender um cliente aqui, já volto. De que se trata, então? O método indutivo, o primeiro que nós fazemos é orar. Observar. Orar primeiro. Aí Orar. o primeiro passo, por isso que eu não falo que orar não é um passo, orar é o elemento fundamental. O primeiro passo é observar. Depois, o segundo passo é interpretar. Não? E finalmente, o último passo é aplicar. Para mim, o que significa para mim? Traduzir as verdades para minha vida. Esse vai ser o processo que nós vamos fazer. Como eu comentei no começo, nós vamos estar estudando as cartas pastorais de 1ª e 2ª Timóteo. Eu vou enviar para vocês lá no grupo o texto de 1ª e 2ª Timóteo numa folha em branco, né? São curtas as duas cartas, você pode imprimir. E vamos fazer o exercício de observação. Eu vou mandar um vídeo também lá, passo a passo, como nós fazemos a observação. A ideia é que de hoje até a próxima quinta-feira vocês possam ler as epístolas de 1ª e 2ª Timóteo e fazer essa observação com cores, né? Nós vamos pegar um lápis de cor, vamos aí pintar, destacar as palavras-chave do texto. E na nossa próxima aula nós vamos falar sobre a observação e sobre o contexto histórico das epístolas. E aí vamos deixar mais algumas perguntas de interpretação para a próxima aula. E assim nós vamos avançando no nosso estudo das cartas pastorais. Para terminar, eu gostaria que nós refletíssemos com uma frase de uma mulher de Deus. Ela já está com o Senhor faz bastante tempo. Ela foi uma grande missionária e ela se chamava Corrie ten Boom. E olha só, ela disse a seguinte frase: não se preocupe com o que você não entende na Bíblia. Preocupe-se com o que você entende e não aplica em sua vida. Ouch! Essa é daquelas frases assassinas, né? Matadoras. Não se preocupe com aquilo que você não entende da Bíblia. Não se preocupa com a besta de 10 chifres, com 144 mil do Apocalipse. Não se preocupa com as 70 semanas que está em Daniel. Se preocupa com o que você sabe, você entende e não aplica. Se preocupe com o amor ao próximo. Se preocupe com o compromisso com Deus, com o louvor e a adoração, com a comunhão. Se preocupe com a santidade no falar, no viver, com o temor de Deus na nossa vida diária, com o que eu visto, com a maneira como eu gasto meu dinheiro, com o meu testemunho. Essas são as coisas que nós devemos nos preocupar. E a palavra de Deus vai nos discipular em cada uma delas. Amém? Vamos orar, irmãos, para terminar esse tempo. Senhor, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por essa ferramenta maravilhosa que nós temos, que é o método de estudo indutivo. Muito obrigado pelo que o Senhor quer nos ensinar e pelas coisas, pelas sementes que o Senhor vai nos dar através desse estudo das epístolas pastorais. Que possa ser uma bênção nas nossas vidas, Senhor. No nome de Jesus. Amém. 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 Ô, Túlio. Pode falar, irmão.